É uma satisfação muito grande eu poder participar também das aulas sobre o Concílio Vaticano II. Coube a mim refletir sobre a Constituição Pastoral Gaudium et Spes. Estamos no dia 7 de dezembro de 1965, quando o Papa Paulo VI assinou esse decreto, essa Constituição Pastoral, sobre a Igreja no mundo de hoje. A Gaudium et Spes, que fala das alegrias e das esperanças do mundo, e também que são as alegrias e esperanças dos discípulos de Cristo, queremos ver que a Igreja está no mundo atual, formada por duas partes dessa Constituição, que constituem um todo unitário, e chamada pastoral, porque apoiando-se em princípios doutrinais, pretende expor as relações da Igreja com o mundo e os homens de hoje. Essa é a primeira parte. E na segunda, considera mais expressivamente vários aspectos da vida e da sociedade contemporânea e, sobretudo, as questões, os problemas que nesses domínios padecem hoje de maior urgência. Daqui resulta que, nessa segunda parte, a matéria tratada à luz dos princípios doutrinais não compreende apenas elementos imutáveis, mas também transitórios. Quer dizer, as coisas mudam, o mundo é muito mutável. A Constituição deve, pois, ser interpretada segundo as normas teológicas gerais, tendo em conta, especialmente na segunda parte, as circunstâncias mutáveis do que estão intrinsecamente ligados os assuntos em questão. E por isso esse documento que fala da Constituição Pastoral Gaudium et Spes é um documento muito importante para nós compreendermos as relações da Igreja no mundo e como que o mundo também deve ser convertido, como diz o Cristo. Por isso a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, ela tem uma função muito importante para nos questionar onde encontrar Deus, onde está Deus. E por isso nós vamos, então, agora no primeiro capítulo. Nós temos, aliás, essa Constituição nós vamos ter 4 capítulos. A primeira nós vamos falar hoje. Então, o primeiro capítulo, a terra toda está cheia de sua glória. E enquanto que o segundo capítulo, as alegrias e as esperanças, as tristezas e angústias do mundo de hoje. Então, essa é a grande nossa ocupação na aula de hoje. Depois nós temos outra aula que tem os outros 2 capítulos. Então, capítulo 1, toda a terra está cheia de sua glória. Deus se encontra somente no templo, encontramos Deus somente nas igrejas. A Sagrada Escritura afirma que toda a terra está cheia da glória de Deus. Os serafins declaram que ele se encontra e age em cada canto do mundo. Não há lugar, tempo, criatura, coisas, árvores, animais, homens e mulheres, galáxias, átomos, formas, forças, países, cidades, estações, épocas, culturas, onde não pulse algo da poderosa e suave presença de Deus, onde não se possa encontrar. A estima de Deus. Acreditar em Deus é um ato de fé. Acreditamos, decidimos entregar nas mãos daquele que nos deu a vida e recolhe a vida para si no seu reino. Portanto, Deus tem o reino para nós. Esse reino está manifestado aonde? No mundo. E se está no mundo, Deus está no mundo, não só num lugar. Deus Pai enviou o seu Filho ao mundo para revelar o seu desígnio de amor e por isso age, vive em todo lugar. É na saúde dos enfermos, o refúgio dos pecadores, o consolador dos aflitos, a ressurreição dos mortos, a promessa certa da vida futura. Ele é o Santo dos Santos. Na Escritura, celebramos a verdade revelada e que nos une em torno do altar, onde ele se manifesta, pois assim ele mesmo institui na ceia de despedida antes da terrível paixão e morte de cruz. E por isso,
aqui o nosso livrinho 25, Igreja no Mundo de Hoje, nós podemos ver e acompanhar as belas reflexões que nós que estamos nos preparando para o ano jubilar. Os 25 anos, os primeiros 25 anos desse terceiro milênio, nós queremos entrar dentro da graça de Deus para que vivamos intensamente as alegrias, as esperanças no mundo de hoje. E por isso, agora nós vamos para o capítulo 2, que é da Constituição Dogmática Gaudium et Spes. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje. A Gaudium et Spes abraça toda a humanidade, além do mundo cristão. Todo ser humano é carregado de afeto, de sentimentos, de sensibilidade, de amor. A Gaudium et Spes ressoa esta convicção, destacando o estreito vínculo que liga todo ser humano e os discípulos de Cristo. Isto aonde? Nas alegrias, esperanças, tristezas, angústias de cada coração, até o mais perverso. Vibra a glória de Cristo. Essa Constituição tem interesse nos afetos de uma maneira católica. O que isso significa? Católico deriva de uma expressão grega traduzida como levando o todo em consideração. Alegria, que é esperança. O Papa Francisco, na sua carta apostólica, Alegria do Evangelho, se inspira nestes sentimentos do qual a Gaudium et Spes fala, que é a alegria. Alegria é como vida, necessária e indefinível, uma constelação de muitas experiências e de nenhuma delas se esgota. Não há alegria sem prazer, contudo, nem todos os prazeres trazem alegria. De fato, alguns geram tristeza. Ao aproximar a alegria da esperança, o concílio torna essa última sinônimo de definição da primeira. A alegria é a esperança. A alegria é impossível sem a esperança, que é a água que permanece no fundo do poço, mesmo na seca. A esperança é o apreço por si, pelos outros, pelas coisas, pelo mundo, pela história. Um apreço que nunca desaparece, porque sempre há algo valioso e significativo, mesmo o inimigo, mesmo na dor e em todos os momentos. Tristeza e proximidade. A missão dada pelo Pai ao enviar o seu Filho ao mundo é de alegria e de justiça. Vivemos num mundo distante dos desejos do Pai, com a essência do seu reino. Não vim condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Neste mundo polarizado, a tendência é justificar o conteúdo do reino conforme as ideologias dominantes, adequar os princípios ao capital materializado, ignorando a essência da vida, que a busca da liberdade, da justiça, da paz, do amor depende da minha vontade, do meu interesse, da minha cabeça. Não é assim. Os sinais do reino são danificados, são calculados, medidos conforme interesses do mundo? Não, tem que permanecer conforme a vontade de Deus. Juntamente com a alegria, a tristeza é a segunda fonte de todas as nuances emocionais. A primeira infunde força, energia e coragem para decidir, a segunda enfraquece, debilita o corpo e a alma, apaga todo o desejo. A tristeza é uma espécie de reivindicação emocional da alma que nos diz: não faça mais isso, faz mal a você e aos outros. De forma similar, a glória de Deus preenche toda a terra, no entanto, às vezes a tristeza bate à porta de nossas vidas sem ser convidada. É como uma violência sofrida, a doença de uma pessoa próxima, uma traição vivida, uma decepção toda formada de perda e separação,
até a tragédia da morte de um ente querido. Experimenta-se um sentido atmosférico de abandono que apaga o gosto pela vida. Dois atalhos se apresentam de forma tentadora. Primeiro, é o de preencher imediatamente quem ou o que perdemos por outra coisa ou pessoa. O segundo, ao contrário, é deleitar-se com o vazio, imaginando o permanente universal. Sentindo-nos abandonados por todos, inclusive por Deus, evitamos nossos novos laços, projetos e compromissos, convencidos de que certamente serão decepcionantes. Além disso, sentindo-nos constantemente em dívida com o mundo, nos autorizamos compensações a qualquer custo e a custas dos outros. Deixar-se atrair pelo nada é um atalho tão perigoso quanto aquele de garantir uma constante excitação tapa-buracos. No entanto, a tristeza causada por uma perda é a condição porque algo novo aparece. Se um pai e uma mãe abandonassem seu filho, a tristeza o amarguraria por toda a vida. Se os pais estivessem sempre presentes, a criança não se sentiria abandonada, mas também não sentiria esse vazio que a convida a tentar, a brincar e a se arriscar. Bons pais permitem o surgimento de alguns vazios, apesar do choro e da dor dos pequenos. Caso contrário, eles não aprenderiam a brincar, a criar um mundo novo, a viver e por aí vai. Os discípulos de Cristo experimentam as mesmas tristezas, as mesmas angústias de toda a família humana. Experimentaram no martírio, na aceitação e na rejeição da Boa Nova. Essa experiência os discípulos ouviram do Mestre. Arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Está lá em Mateus capítulo 4, versículo 17. Ou seja, Deus está nas proximidades. Assim como uma mãe que não fica sempre com seu bebê, mas após alimentá-lo, lentamente o acostuma a ficar sozinho, treinando-o para o desmame. Ela permanece por perto, pronta para o chamado da criança. Através da oração e da prática de boas obras, estamos no seguimento do Senhor e descobrimos que Deus está em nós, mesmo que nem sempre o percebemos. Continuaremos, então, a nossa aula seguinte com os conteúdos da beleza e do comprometimento que a Gaudium et Spes nos apresentam, porque elas nos brilham para uma reflexão profunda. Não deixemos de seguir essas aulas, porque elas nos levam a mergulhar dentro dos documentos do Concílio Vaticano II, e a Gaudium et Spes nos faz mergulhar nas alegrias e nas tristezas do mundo de hoje, para que assim busquemos luzes para o ano jubilar, o ano da festa do mundo cristão. Por quê? Porque nós peregrinamos, somos peregrinos da esperança. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima aula.